Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como foi implementada a funcionalidade de remoção de um aluno. Então vou aqui em cadastro de alunos, novamente aparece o formulário e a listagem de alunos logo abaixo. Então temos aqui o botão de lixeira. Ao clicar, vamos supor, vamos simular a exclusão e a remoção do João Brasil. Se eu clicar nesse botãozinho de lixo, vai aparecer o modal, e nesse modal aqui mostra o nome do item para eu ter certeza que eu realmente quero remover esse item. João Brasil é o nome do aluno, e clico em sim, e é feito assim a remoção. Tá? Inclusive no banco de dados aí é feito a remoção. Vamos ver no código como isso funciona. Tá? Uma coisa interessante e importante é que o HTML5 não tem o verbo delete. Tá? Então, não tem como fazer lá como a gente faz, manda um get, manda um post, não tem o método delete, mas tem apenas o post. Seria interessante mostrar isso, como é feito o envio dessa mensagem. Deixa eu mostrar aqui, abrindo o Network, vou fazer a remoção do Romário Brasil, clico em sim. Então foi enviado um post para alunos passando o ID aqui na própria rota, no Path Variable. Então foi enviado um post e um outro item importante, voltando aqui, lá embaixo é enviado este atributo method com o verbo delete. Com isso o Spring captura aquele post, verifica que tem esse campo escondido underline method e faz um encaminhamento interno para o método que está esperando o verbo delete. Mas para isso acontecer, já isso na nova versão do Spring Boot, antes era por default, era automático, agora você precisa inserir uma propriedade lá no application.properties, marcando esse Spring MVC Hidden Method Filter, habilitando esse filtro para verificar campos com o método input verdadeiro. Tá? Então isso é importante para funcionar o delete, via o Spring MVC, deixar habilitado essa propriedade. Voltando aqui ao código, então quando este método for invocado por um delete, aqui vai ser capturado o ID via path variable, o ID está incluso na rota, chamado aqui o delete do service e feito uma inserção no escopo de flash com a mensagem de sucesso, então feito o redirect para trazer um formulário vazio. Tá? Mas o fato mais importante aqui é como todo esse processo acontece, que está no Form Students, onde temos a listagem de todos os usuários, e aqui, por fim, temos aquele ícone da lixeira, Você está usando, nesse caso, o Material Icons, e o nome do ícone é Delete. Então, ao clicar naquele ícone, que na verdade é um link que está usando o componente modal do Materialize, que vai mostrar aquele modal, aquela janela flutuante, e são passados dados para aquele modal. Esses dados são passados via HTML5, via Data Attributes, atributos data, que após o hífen você consegue colocar nomes de variáveis. Nesse caso, estou usando data, vírgula, URL. Estou passando a URL para alimentar o atributo action do formulário, que vai ser para onde será enviado o post. E também aqui coloco o atributo name, que é o nome da pessoa, para aparecer na pergunta feita pelo modal. Então, clicando nesse link, vai ser remetido para o trecho acima, modal delete, aonde tem um formulário. Então, naquele modal que aparece com a mensagem de confirmação, tem um modal embutido, que é um post, e falta preencher esse action com o data URL que foi passado lá no clique, tá? Porque ali é importante que contém, isso só é importante que contém esse dado dinâmico, que é o ID, o ID do aluno a ser removido. Não tem uma outra forma de fazer isso, senão por meio do data URL, porque eu estou numa linha da tabela, cliquei naquela linha, tá? E este modal, ele é único,
Ou uma outra forma seria criar um modal para cada linha, né? Já deixando o ID estático, que não é o caso, não é tão otimizado. Então o ID é dinâmico e nós precisamos, via JS, alterar aqui o valor do action. Antes disso, vai esse input hidden aqui com underline method, né? Então por padrão no Spring, chegando um post com underline method, conforme essa propriedade que é habilitada, o Spring pegará aquele post e fará um encaminhamento para o delete, né, o delete lá que está anotado, conforme a rota solicitada. Então, a mensagem modal vai ler, já separou um espaço aqui para imprimir o nome do aluno, tá com o strong name aqui. Eita. Strong name. E aqui tem os botões de cancelar e sim, o sim seria um submit para envio do formulário. Então esse trecho, esse modal, que na verdade é um plugin JS, ele é complementado pelo index.js. Esse index.js ele foi incluído no template, né? Então a gente usa o template, que é o layout da aplicação. Lá antes de fechar o body, né? Foi pego o jQuery, tem um plugin de máscara, Materialize também via CDN, e tem aqui a referência ao index.js, que está lá na pasta assets. Assets, resources, JS, index.js, que no evento de onload do jQuery, ele atua nesse evento do modal, que antes de fechar o modal ali, né, nesse evento, ele faz a leitura do data URL, né, e do data name, usando o trigger, né, o trigger, qual foi o link, o botão que disparou o modal, então ele consegue pegar esse elemento e ler o data, no caso aquele link, ler a URL, ler o name, e aqui faz um find por um formulário, sendo que no modal tem um formulário, então o find ele acha o descendente, achou o formulário e alterou ali o action, passando a URL para o action, e ainda mudou ali o strong name, passando o nome do aluno no strong name, e com isso apresentando ali no modal para que o usuário confirme ou não a remoção daquele aluno. Então é um pouco mais demorado esse processo do delete, mas é por causa da limitação do HTML5. Né? Em próximas versões, se o HTML já suportar o verbo delete, né? Então daí nós poderemos atuar de forma direta, apenas alterando aqui um method para delete, mas como não suporta, nós precisamos passar esse input escondido, né? E também atualizar quando é algo dinâmico, né? A rota dinâmica, atualizar a rota aqui no action, e isso via JS, não tem outra forma, usando aquele data lá, aquele data attributes, que facilita muito a passagem de valores, né? De um elemento, de um link, por exemplo, para o modal, de um elemento para outro, usando, lógico, a questão do target, né? Qual o elemento que recebeu o evento, né? Por meio disso, eu consigo obter os dados que eu necessito. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.